ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio Universitária. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Este é um programa coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 15 de novembro de 2016. Acompanhe os destaques de hoje. OAB Piauí diz que PEC 241 é inconstitucional. Preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil. E o STF concede ao Piauí direito a recebimento em multa prevista na lei da repatriação. Hoje nós vamos conversar com o professor e chefe do Departamento de Ciências Jurídicas da UFP, Gabriel Rocha Furtado. No quadro Questão Legal, a pergunta é: quem pode receber o seguro-desemprego e como solicitar? Tem ainda a coluna Direitos Humanos, Agenda Sintonia e Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. A OAB Piauí considera a PEC 241 inconstitucional e precisa ser amplamente discutida. Para o presidente da OAB Piauí, Dr. Chico Lucas, a PEC tira recursos de setores sociais, como saúde e educação, para investir no juro da dívida. O presidente completa ainda que é favorável a limitar os gastos públicos, mas esse limite não pode ser apenas nos setores que atingem as pessoas de baixa renda. Segundo Chico Lucas, a OAB Piauí não entrará com ação para bloquear a tramitação da PEC no Senado e ressalta que as discussões permanecem no aspecto político. O presidente da OAB Piauí finaliza dizendo que a PEC não atinge igualmente os poderes executivo, legislativo e judiciário. Um preso custa R$ 2,4 mil por mês, enquanto um estudante do ensino médio custa R$ 2 mil por ano aqui no Brasil. É o que diz a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, quando afirmou que a violência no país exige mudanças estruturantes e o esforço conjunto de governos, além da união dos poderes executivos nacionais, dos poderes dos estados e dos municípios, para atender uma das maiores necessidades do cidadão, que é ter o direito de viver sem medo. O Supremo Tribunal Federal concede liminar para determinar à União que deposite em conta judicial o valor correspondente do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Os valores devidos ao Piauí são incidentes em multa prevista na lei da repatriação. A multa moratória ordinariamente prevista na legislação do imposto de renda faz parte do montante a ser distribuído aos fundos de participação, nos termos do artigo 159, inciso 1º da Constituição Federal. Os governos estaduais alegam perdas de receitas decorrentes do não repasse dos valores referentes à multa. Diversas ações estão sendo ajuizadas no STF e buscam garantir o direito ao recebimento da multa prevista na lei da repatriação. Você também pode participar aqui do Sintonia Jurídica. Envie uma sugestão de pauta para o nosso e-mail contato@sintoniajuridica.com.br. Sintonia Jurídica. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso colega, o professor Gabriel Rocha Furtado, que é doutorando em Direito Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem participado recentemente de eventos nacionais e internacionais que discutem o direito civil aqui no Brasil. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo ao Sintonia Jurídica. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Hoje, para a gente tratar aqui desses debates acadêmicos, né, na área do direito civil. Professor Samuel, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação de estar presente aqui para falar um pouco para a comunidade sobre o que nós temos feito no curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Professor Gabriel, muita gente tem curiosidade de entender como funciona o mundo acadêmico do direito, porque, em regra,
o operador do direito, ele com o seu bacharelado, ele pode se inscrever nos quadros do OAB ou assumir algum cargo público e com isso ele desempenha as suas atividades sem necessidade de outras formações. Mas, por outro lado, a gente sabe que dar continuidade numa pós-graduação stricto sensu a nível de mestrado e doutorado nos coloca a oportunidade de enfrentar questões do direito muito mais profundas, questões complexas da nossa realidade. E eu queria que você nos falasse um pouco sobre como essa experiência que já passou pelo mestrado e agora está no doutorado, que pesquisas é que estão lá inseridas nesse mundo acadêmico do direito civil. Professor Samuel, é muito pertinente seu questionamento, pois de fato a graduação ela não encerra por si só todo o conhecimento deste complexo fenômeno social que é o direito. No mestrado, no doutorado, enfim, num curso de pós-graduação stricto sensu, o que nós tentamos, o que nós desejamos é fazer uma reflexão mais aprofundada a respeito do próprio sentido de ser do direito, de quais são os objetivos de uma construção sistematizada, ordenativa em um determinado sentido, enfim, o que se quer mudar na sociedade, como se quer mudar na sociedade e quais os instrumentos que serão utilizados para se alcançar esta construção social. Lembrando que nosso ordenamento jurídico constitucionalizado, ele é consideravelmente recente, ele tem lá seus 28 anos de existência da Constituição da República, desde então nós ainda estamos tentando dar uma homogeneidade ao ordenamento jurídico a fim de que todo o direito ainda resplandeça, ou melhor dizendo, ainda não, que todo ordenamento jurídico resplandeça os valores da nossa Constituição da República de 88. Eu sempre ouço falar que há um debate entre os civilistas brasileiros sobre essa questão da ordem constitucionalizada. De fato, qual é o impacto da Constituição Federal de 1988 sobre o ordenamento jurídico civil? Quer dizer, a gente sabe que o nosso Código Civil é de 2002, o atual que está vigente, mas a promulgação da nossa atual Constituição, a gente vinha com um Código Civil lá do início do século XX. E aí se começou a falar muito sobre isso, qual o impacto dessa Constituição sobre o Código Civil. De fato, o que é esse fenômeno da constitucionalização da ordem civil? Excelente pergunta, professor. Temos que fazer uma breve recapitulação a respeito da história do direito civil no Brasil. O Brasil ele teve em um código nacional, nós temos dois códigos, o de 1916, não mais vigente, e o Código Civil de 2002. O que acontece? A nossa tradição civilista no Brasil, ela é eminentemente patrimonialista. A discussão que se faz, e aí é um engate para essa discussão a respeito da constitucionalização do direito civil, é que esta Constituição de 88, ela fez uma revalorização de todos os valores do direito, colocando a pessoa e seus interesses existenciais no centro do ordenamento, de maneira tal que, se os interesses patrimoniais continuam a merecer proteção jurídica, e nós não duvidamos disso, esses interesses patrimoniais eles devem ser funcionalizados no melhor interesse desses interesses existenciais, ou melhor dizendo, eles devem ser funcionalizados no melhor proveito e na melhor proteção desses interesses existenciais. E aí a discussão ganha corpo, porque se muito embora o novo Código Civil, ou melhor dizendo, o Código Civil vigente seja de 2002, então em tese ele veio a ser editado pós-Constituição de 88, há um problema a ser enfrentado, porque na verdade ele é oriundo de discussões que remontam em último grau à década de 50, com um anteprojeto do Orozimbo Nonato, depois veio um projeto de Código de Obrigações do Orlando Gomes, de 65, e depois veio a ser instituída uma comissão presidida pelo professor Miguel Reale em 72. Então esse código de 2002, na verdade ele foi pensado e engendrado muito antes da vigência da Constituição de 88. Então não é algo entregue pronto para a sociedade que este Código Civil de 2002 ele já seja constitucionalizado pelo legislador. Isso nós acreditamos que não seja verdade, que ele continua a ser em muitos aspectos ainda muito preso a essa tradição patrimonialista, a essa tradição patriarcal do Código Civil de 1916. Então, muitas das suas sistematizações, das suas normativas, elas ainda precisam de uma reflexão, de um cotejamento com a Constituição de 88. Então, a ideia é que esses valores existenciais e sociais da Constituição de 88, eles sejam densificados dentro das normativas do direito civil, porque em muitos aspectos da vida das pessoas, da nossa vida social, eles são resolvidos diretamente, novamente, por uma tradição
jurídica no Brasil por um comando do Código Civil e não exatamente por um comando da Constituição. Então a ideia é preencher os comandos civilistas com esse conteúdo existencial, com esse conteúdo social, com essas preocupações de repersonalização do direito, ou seja, colocar a pessoa humana no centro do ordenamento. Você que está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, eu estou entrevistando o professor Gabriel Rocha Furtado aqui no Sintonia Jurídica, que está nos falando sobre o direito civil brasileiro. Professor Gabriel, esse direito civil, como é que a gente pode resumir, definir o direito civil? Quais são as questões centrais que esse ramo do direito trata, né, para que o nosso ouvinte consiga ter essa visão geral? O direito civil é constituído de que tipos de normas? O direito civil ele trata das nossas vidas privadas, das nossas vidas que não envolvem diretamente uma atuação do Estado. Então, o casamento, por exemplo, que merece proteção do Estado, que tem a proteção do Estado, ele envolve mais propriamente o interesse de duas pessoas que ali estabelecem uma comunhão a fim de realizar estas pessoas nas suas existências. Enfim, outro exemplo, trata também dos contratos que envolvem negociações entre duas pessoas particulares. Enfim, de modo geral, o direito civil ele trata das relações que não envolvem diretamente uma atuação do Estado, que o Estado, se atua indiretamente como posição de garante, a fim de que os preceitos e os desejos, os desígnios desses particulares em suas vidas privadas sejam respeitados e merecedores de proteção pelo ordenamento. Mas considerando que esse direito civil trata da relação entre os particulares, que institutos, que princípios, que valores da ordem constitucional que podem, de alguma forma, interferir nesse regramento civil? A Constituição ela tem ampla influência na vida civil, desde os aspectos mais comezinhos, como por exemplo uma negociação entre dois particulares, que ela faz incidir nesta relação contratual uma teleologia, um comando valorativo de que um contrato não pode ser um campo de batalha entre dois contratantes, mas que um contrato ele deve fazer com que os contratantes trabalhem em comunhão em fim de um bem em comum, enfim, do adimplemento, que seria, em tese, benéfico aos dois contratantes. Há questões mais profundas e mais sensíveis às pessoas humanas, como, por exemplo, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Já se discute também a possibilidade do casamento entre mais de duas pessoas a constituir uma única família. Então, um casamento entre 3 pessoas, 4 pessoas. Teve uma recente discussão do Supremo Tribunal Federal a respeito da multiparentalidade. Multiparentalidade que seria o reconhecimento da possibilidade de uma mesma criança ter 2 pais, 2 mães, uma mãe, 2 pais, um pai, 2 mães, enfim, que haja a possibilidade de nós rompermos um pouco essa tradição de que uma criança só pode ter um pai e uma mãe obrigatoriamente. Isso é o direito civil constitucional na veia, digamos assim. Esse direito de família realmente é um exemplo que deixa muito claro. Quer dizer, as pessoas têm, inclusive, a sua liberdade de se unirem, garantido na Constituição, né? E o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente justamente sobre a dupla parentalidade, no caso lá, mas nesse caso era a dupla parentalidade, em que uma filha conseguiu o reconhecimento de 2 pais, né, na sua certidão. São muitos realmente os temas do direito civil. Eu fiz uma pergunta ali provocando, porque em regra há uma discussão entre constitucionalistas e civilistas de qual é o mais amplo ordenamento, a mais ampla disciplina dentro do direito, e o direito civil e o direito constitucional estão sempre nessa disputa. Você deixou muito claro para a gente que o direito civil envolve desde questões de família, parte contratual, bens, sucessões e por aí vai. A sua tese hoje que está sendo desenvolvida, professor Gabriel, trata de que tema dentro do direito civil? Eu estou tentando sistematizar critérios valorativos que permitam, em tese, a solução de problemas derivados de situações em que, sobre o mesmo bem jurídico, incidam uma pluralidade de direitos reais titularizados por uma pluralidade de pessoas, de modo tal que, em tese, esse exercício de plúrimos direitos reais por plurimas pessoas pode se tornar conflitante num caso em concreto. Só para deixar claro, direitos reais e direitos de pessoas, qual a diferença desses dois conceitos? Isso é uma divisão também tradicionalista do direito civil entre direitos pessoais, obrigações, direito de crédito e direitos reais. A discussão ela tem se tornado crítica, inclusive, porque para alguns doutrinadores não há mais uma diferença ontológica, qualitativa entre direitos reais e direitos
pessoais, obrigações, que seria muito mais uma questão de abrangência. Mas, conceitualmente, se diz que os direitos reais são aqueles direitos que alguém tem sobre uma determinada coisa que geram eficácia perante toda a universalidade de pessoas. Toda a universalidade de pessoas deve obedecer, ou melhor dizendo, deve guardar respeito a esse direito titularizado por uma única pessoa. Por exemplo, o direito de propriedade. O direito de propriedade gera uma relação jurídica direta entre o proprietário e toda a universalidade de pessoas que devem obedecer esse direito de propriedade. E aí, nós do direito civil constitucional dizemos, desde que este titular exerça esse direito de propriedade em obediência aos comandos constitucionais. Por exemplo, fazendo com que essa propriedade cumpra sua função social. Dentro da tese, então, você aborda as consequências dessa múltipla incidência de direitos. E quais seriam as hipóteses que você está pesquisando? Há novos modelos jurídicos que, porque derivam da autonomia privada, eles fogem um pouco a esses regramentos tradicionais. Existe uma situação que tem se tornado comum no Brasil, por exemplo, dos chamados condotéis, que são condomínios hoteleiros em que alguém compra uma cota de um empreendimento imobiliário, na planta ainda, tornando-se proprietário de uma única unidade habitacional, mas há uma limitação do exercício do direito de propriedade desta unidade habitacional. A destinação funcional dela deve ser específica para o aluguel de habitações, como o exemplo, como seria muito similar a um hotel, e a administração dessas unidades habitacionais ficaria a cargo exclusivamente do condomínio. Daí se falar que são condomínios hoteleiros. Esses condotéis eles se tornaram muito comuns no Brasil, sobretudo por causa dos últimos grandes eventos da Copa do Mundo e das Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro. Outras situações são de empreendimentos imobiliários mais complexos, em que há uma estruturação contratual sequencial. Alguém compra uma unidade habitacional já vinculada a uma obrigação de alugar essa unidade habitacional a outra pessoa. É o que a lei do inquilinato chama de build to suit, construir para alugar. O financiamento é feito por um banco, enfim, uma financeira qualquer, que como garantia exige um direito de hipoteca e pode sublocar, pode terceirizar, digamos assim, esse direito de hipoteca, esse direito de crédito para uma quarta pessoa. Para ficar claro, esses interesses eles estariam sendo normatizados por um contrato de múltiplas partes? Às vezes até mais de um contrato. Existem contratos que a doutrina chama de contratos coligados, contratos que têm pontos de atração em comum. Então, muito embora em tese eles possam não ser todos assinados pelas mesmas partes, há um grau de vinculação funcional entre um e outro. Ótimo. Bem, você está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária, no Sintonia Jurídica. Hoje nós recebemos o professor Gabriel Rocha Furtado, que está nos atualizando sobre várias questões do direito civil atual. Professor Gabriel, a gente sabe que esse tipo de discussão interessa ao estudante de direito, interessa ao professor de direito, aos operadores, que também tem muita vontade de continuar a sua formação na pós-graduação. E aqui na Universidade Federal, você que tem ocupado desde 4 meses atrás a chefia do Departamento de Ciências Jurídicas, nós temos aí iniciativas para ter cursos de pós-graduação em 2017. Você pode nos falar sobre o que tem previsto, né? Quais são as ações do departamento para a pós-graduação em Direito? O Departamento de Direito, e neste momento eu ocupo a chefia, ele está funcionando mais como um meio campo, digamos assim, distribuindo as bolas, enfim, fazendo com que as engrenagens funcionem bem. Nós temos uma comissão montada, composta originariamente por todos os professores doutores da Universidade Federal do Piauí, que está estruturando os cursos de pós-graduação, um curso de pós-graduação lato sensu, uma especialização, que possivelmente será em Direito e Democracia. Talvez o edital será lançado, se tudo caminhar bem, o edital será lançado no começo do próximo ano. E a comissão também trabalha em um nosso grande sonho, que é a abertura de um curso de mestrado de Direito aqui em Teresina, aqui na Universidade Federal do Piauí, que é muito carente desse tipo de curso, já que nós somos o único estado do Nordeste que não tem um mestrado em Direito. Enfim, a comissão está trabalhando, está fazendo reuniões periódicas, a coisa está caminhando, está sendo construída tijolo por tijolo, e nós temos aí a expectativa de que nos próximos poucos anos nós tenhamos aqui na Universidade Federal do Piauí um curso de mestrado em Direito. E essa temática do direito civil com certeza estará dentro das disciplinas.
Certamente, professor Samuel. Professor Gabriel, eu agradeço muito a sua presença aqui no Sintonia Jurídica. Muito obrigado, professor Samuel, sempre à disposição. Lembrando a toda a comunidade piauiense que o curso de Direito ele está de portas abertas para qualquer pessoa da cidade de Teresina ou do estado do Piauí que queira dar uma contribuição, tirar alguma dúvida, enfim. Aqui no campus Ministro Petrônio Portela. Sintonia Jurídica. E esta foi nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Gabriel Rocha Furtado. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder no Questão Legal. A pergunta de hoje é: quem pode receber o seguro-desemprego e como solicitá-lo? Quem responde é a advogada Lívia Raquel Silva. O seguro-desemprego é um benefício para quem está desempregado, que tenha sido demitido sem justa causa e não esteja recebendo qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção de auxílio acidente e pensão por morte. De acordo com as novas alterações do seguro-desemprego, agora temos 3 modalidades importantes a se destacar. Na primeira solicitação do seguro-desemprego, o trabalhador tem que comprovar 12 meses de recebimento de salário nos últimos 18 meses antes da demissão. Na segunda solicitação, o trabalhador deve comprovar 9 meses de recebimento de salário nos últimos 12 meses antes da demissão. E da terceira solicitação em diante, ele volta para aquela regra antiga, onde ele necessita apenas comprovar 6 meses de salário nos últimos 36 meses antes da demissão para tornar apto a ingressar para o seguro-desemprego. Houve mudanças também no número de parcelas. Em regra, o trabalhador que tenha trabalhado de 6 meses a 11 meses, ele vai ter direito a 3 parcelas. De 12 meses a 23 meses, ele vai ter direito a 4 parcelas. E acima de 24 meses trabalhados, ele vai ter direito a 5 parcelas. É importante frisar também que, na ausência das guias do seguro-desemprego, ele deve procurar um profissional de sua confiança, um advogado, que esse advogado irá promover uma reclamação trabalhista, onde irá pedir um alvará judicial para que o juiz competente lhe forneça o direito de se habilitar junto ao seguro-desemprego. Se você também quer tirar uma dúvida sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br. Esse quadro foi feito para você, que é nosso ouvinte. Nós recebemos aqui na redação perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos os melhores especialistas para responder aqui no Questão Legal. Sintonia Jurídica. Acompanhe agora a coluna Direitos Humanos. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Olá, sou Andréia Marreiro e hoje venho contar uma história que nos causa curiosidade e espanto. Famílias receberam R$5 em processo de desapropriação de suas terras no interior do Piauí. Não foi um mato isolado. Essa história faz parte das violações sistemáticas de direitos humanos que estão acontecendo nas comunidades quilombolas Contente e Barro Vermelho com a implantação da ferrovia transnordestina. Você já ouviu falar dessas comunidades? Contente e Barro Vermelho são comunidades quilombolas localizadas no município de Paulistana, Piauí. Vivem da agricultura familiar e criação de animais. Tiveram seus modos de vida atacados quando foram pegos de surpresa pela chegada de máquinas e homens estranhos à comunidade. A Transnordestina é uma obra prevista e financiada pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, iniciativa do governo federal em parceria com os governos estaduais do Piauí, Ceará e Pernambuco. Com a extensão de 1.728 quilômetros de ferrovia, a Transnordestina se apresentava como um projeto de desenvolvimento para a região, com o objetivo de ligar o sertão ao litoral, prometendo emprego e geração de renda. Todavia, o discurso de progresso transformou-se em ações concretas de violência e destruição do modo de vida das comunidades. Cortes de lotes de terra ao meio, impedindo as atividades agrícolas e pecuárias, poluição sonora do ar e das águas, a destruição da mata nativa, a expulsão da fauna local, geraram que os moradores definem como a perda do sossego. O morador Pedro José do Nascimento, da comunidade Contente, afirma: essa ferrovia acabou comigo mesmo.
O processo de desapropriação para a construção da Transnordestina ocorreu sem garantia do cumprimento das normas legais. A pesquisa realizada pelo grupo DIUSE, na Universidade Federal do Piauí, financiada e publicada pelo Ministério da Justiça em 2013, no projeto Pensando o Direito, traz um estudo sobre os critérios para indenização em processo de desapropriação de imóveis rurais e aponta que, em um ano, 558 desapropriações e avaliações aconteceram para viabilizar a construção da ferrovia. Muitas sem garantia do contraditório e ampla defesa, com a realização de audiências sem assistência jurídica ao expropriado e com definição de valores irrisórios pelas terras desapropriadas. Além disso, em carta aberta à sociedade brasileira, o DIUSE, o Coletivo Antônia Flor, o Corage, Cajuína e Já, projetos de assessorias jurídicas populares do Piauí, denunciaram também a violação aos direitos das comunidades tradicionais à consulta prévia. Direito este garantido pelo artigo 6º da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada em 2014, sendo um instrumento autoaplicável. A carta afirma: além de entendermos que a temporalidade e o avanço das obras não permitem considerar esta consulta como prévia, tampouco podemos concordar com o formato proposto ou desconsiderar que a consulta prévia deve ser um processo participativo, informativo e que a informação deste processo deve ser prévia, completa, independente e livre, sendo o princípio da boa-fé norteador desse processo. Assim, não reconhecemos esta reunião com intenção consultiva, promovida sob o signo da pressa e da pressão, como consulta prévia, e acreditamos que o formato atualmente proposto reforça o tratamento autoritário, verticalizado, violento e desrespeitoso destinados às comunidades de Contente e Barro Vermelho em seus processos de participação, autonomia e decisões coletivas. Atentamos ainda à situação peculiar de violência e intimidação vivenciada pelas comunidades de Contente e Barro Vermelho no dia 8 de janeiro de 2015, 2 dias antes da data prevista para a realização desta reunião com intenção de consulta prévia, em que, sem a autorização dos órgãos competentes, a empreiteira responsável pela construção da ferrovia colocou suas máquinas e homens dentro do território quilombola. Clara sinalização do quão estão dispostos a descumprir leis e violar os territórios, os direitos e o bem-estar das comunidades. Nesse momento, a obra encontra-se parada, enquanto Barro Vermelho e Contente permanecem em resistência, lutando para que suas dignidades sejam garantidas. Nossa provocação de hoje é: como explicar o abismo entre o que prevê a Constituição Federal e a atuação de um judiciário que determina o pagamento de R$5 em processos de desapropriação? Onde adormece o direito que não reage a tantos golpes? Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna Direitos Humanos e agora acompanhe com a gente a Agenda Sintonia com Urziana de Moraes. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. Começamos a nossa agenda falando que dia 18 de novembro será lançada a obra O Direito Privado na Administração Pública. O lançamento é da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, junto ao Instituto dos Advogados Piauienses e o autor Guilherme Carvalho e Souza, a partir das 19 horas, na sede da OAB Piauí. Dos dias 16 a 19 de novembro, acontece o 8º Congresso Piauiense de Ciências Criminais. Local do evento, auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. As inscrições podem ser feitas na Livraria Leonel Franca, no Riverside Shopping. E para fechar a nossa agenda, dos dias 21 a 23 de novembro, acontece o 7º Congresso de Estudos Jurídicos, com os temas: as ameaças de alterações na legislação trabalhista, direitos sociais, educação jurídica, novo CPC e muitos outros temas. Certificação de 50 horas aula. Maiores informações e inscrições no endereço eletrônico do Centro Acadêmico de Direito, www.caccup.org. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Essa foi a Agenda Sintonia. Você ouve agora a Dica Sinjur com Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o filme O Júri. Datado de 2003, a produção americana mostra o passo a passo de um tribunal de júri popular. Além disso, o filme relata as artimanhas que acontecem nos bastidores de um grande julgamento, mais precisamente durante o processo de escolha dos 12 jurados que darão o veredicto do caso. Essa é uma ótima oportunidade para você ficar por dentro desse ambiente cada vez mais comum no Brasil. O filme O Júri é a nossa dica Sinjur. O direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica.
Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a companhia de todos aqui na Rádio FM Universitária 96,7. Lembrando que o nosso programa Sintonia Jurídica é todas as terças-feiras às 18h30, com reprise nos domingos às 19 horas. E você pode rever os nossos quadros, acompanhar as nossas entrevistas também na nossa fanpage, programa Sintonia Jurídica, lá no Facebook. Um abraço e até o próximo Sintonia Jurídica. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Rosiana de Moraes, edição de Felipe Gold, trabalhos na divulgação de Georgia Parente, apoio técnico de Adriano Lima, direção de Ricardo Souza, supervisão de Helenita Carla e a direção geral é do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. FM Universitária 96,7, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.